Boa noite, nós estamos aqui em mais um estudo e hoje nós vamos falar sobre as Escrituras e Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 ao 21 e diz assim: Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito. Amém? Então, hoje, o tema de hoje é as Escrituras e Deus. E hoje nós vamos abordar o aspecto sobrenatural. Então, ponto a ponto, vamos falar sobre o aspecto sobrenatural. E o que seria? A gente vai começar a falar sobre as Escrituras, ela é inspirada por Deus. Então, quando você entra num argumento e aí você fala, mas o que vale é a palavra de Deus, e alguém fala assim, não, a palavra de Deus não é suficiente, algo está errado nesse argumento. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Mas foram os homens que escreveram. Tá, mas não foi qualquer tipo de escrita. Os homens escrevem livros, né? Qualquer livro, qualquer e tal. Mas a escritura, ela foi uma inspiração de Deus. Então, você pode até ler bastante. Eu gosto de ler. Gosto muito de ler. E eu tenho vários livros. E eu gosto de ler principalmente livros que agreguem na minha vida cristã. Isso não quer dizer que eu não vá ler outros livros, mas eu geralmente leio mais livros que agregam na minha vida cristã. Só que esses livros, eles podem até me auxiliar, mas eles não são a base do Evangelho. A base do Evangelho é o quê? É a palavra de Deus. Então, eu sempre preciso estar firmada na palavra de Deus. Porque se eu não estou firmada na palavra de Deus, qualquer pessoa chega e me fala algo e eu vou acreditar, porque eu não estou embasada nessa palavra. Então, quando eu leio alguns livros, eu vou ler aquilo como algo meramente auxiliar. Aquilo ali só vai auxiliar na minha caminhada. Mas a minha base é a palavra de Deus. E quando eu leio dessa palavra, eu consigo ter um entendimento de que, peraí, eu li no livro tal coisa, mas a palavra de Deus não diz isso não. Então eu vou entender que, aquele autor ele foi até usado por Deus? Foi, mas em algum momento ali ele falou alguma coisa que não condiz com a palavra. Então nós precisamos ter esse zelo em conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus através da palavra de Deus. É por isso que a gente está propondo essa leitura bíblica para a igreja. É por isso que a gente está fazendo essa leitura a leitura em um ano. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que a nossa fé ela vai ser o quê? Fortalecida. É através da palavra de Deus que nós vamos ter direções claras do Espírito Santo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Então, não é uma elucidação humana, não é um preceito humano, não foi um homem que falou assim, vou escrever isso aqui que está na minha cabeça, não foi. Foi o próprio Deus que falou, olha, é isso. E aí, mais uma vez, em 2 Pedro 1, 21 diz, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E é por isso que a gente fala em alguns momentos que apenas o conhecimento da letra mata. Mas isso não é para você chegar e falar, não vou ler então, porque senão eu vou morrer. Não, não é isso. Mas é para que a gente busque uma sabedoria de Deus, do alto. Porque se eu tiver uma sabedoria humana, isso aqui tudo vai virar o quê? Vaidade. Se eu leio essa palavra sem o conhecimento do Senhor, se eu leio essa palavra sem o Espírito Santo de Deus, tudo isso vira vaidade. Mas quando eu leio pela inspiração dos céus, Deus, me dê sabedoria para entender, compreender essa palavra, algo diferente começa a acontecer na minha vida. E aí eu começo a ter o quê? Revelações dos céus. E é isso que a gente tem visto na nossa leitura, né? Nos compartilhamentos, os meninos estão compartilhando meditação ali nos grupos, e aí a gente lê aquela meditação, o ponto de vista daquela pessoa, e você fala, nossa, eu li essa palavra, mas Deus falou algo diferente comigo, mas olha o que falou com ele, que interessante. E é por isso que a palavra de Deus, ela se renova. Todos os dias. Se você ler essa Bíblia 10 vezes, eu tenho certeza que nas 10 vezes algo diferente vai acontecer. E você fala, uau,
olha que palavra magnífica, olha o que Deus fez na minha vida e o que Ele quer fazer. Então, todas as vezes que a gente busca dessa palavra, a gente vai tendo um entendimento diferente, que Deus vai nos dando uma revelação diferente, algo novo. Eu posso ler o mesmo versículo todos os dias, que todos os dias o Senhor vai falar algo novo. E Ele pode falar algo novo até através de um ponto, mas se Ele quiser falar algo novo na sua vida, Ele vai falar. Entende isso? E essa palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. Segundo ponto, as Escrituras demonstram um Deus sobrenatural. E aí a gente vai ler 1 Coríntios 1, 21, diz assim: o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. E Atos 17, 23 fala o Deus desconhecido, né? Porque Paulo, quando ele chega lá numa determinada cidade, o pessoal tinha um Deus, o Deus desconhecido. Eles tinham um lugar lá, um altar para um Deus desconhecido. Todos os outros deuses tinham um nome. E quando Paulo ele vai pregar a palavra do Senhor, e aí o pessoal fala, mas quem é esse Deus? Ele fala, aquele ali, ó, o Deus desconhecido. Sabe o Deus que vocês não conhecem? Sabe o Deus que não tem nome para vocês? É esse o Deus que eu sirvo. É um Deus que eu não preciso construir nada para demonstrar Ele, porque Ele está aqui presente. Ele é tão grande que se eu quisesse desenhar Ele, seria impossível. Ele é tão grande que se eu quisesse fazer qualquer estátua para Ele, seria impossível. Então, é por isso que não farás esculturas, é por isso que Deus ele abomina qualquer tipo de coisa que seja adoração a esculturas. Por quê? Porque nada pode compreender esse Deus, ele é muito grande. Ele é muito grande para você querer fazer ele e guardar ele numa caixinha assim. E aí a gente consegue entender que você só consegue entender as escrituras através do sobrenatural. Porque Deus ele é sobrenatural. E é por isso que a gente entende que não é a minha sabedoria humana que compreende a Deus, mas é a sabedoria que vem do Senhor. Então é essa sabedoria que vem do Senhor que faz com que eu compreenda. Uau, esse Deus ele é magnífico. Que maravilhoso esse Deus. E quando a gente consegue entender isso, a gente busca não viver o natural, mas as coisas sobrenaturais. Entende isso? Porque minhas irmãs e meus irmãos, para quem está aí, Deus ele é tão sobrenatural, que se eu quiser ver ele só no meu natural, vai ser impossível. Agora, se eu compreendo que Deus ele é sobrenatural, eu não vou ler essa Bíblia de qualquer forma, igual eu leio um livro. Eu leio um livro. Quem gosta de ler ou já leu algum livro vai perceber que às vezes você lê assim, Senhor, eu quero terminar esse livro. E aí você vai lendo com pressa às vezes você vai pular alguns capítulos e você fala assim, não estou entendendo nada, Deus, mas eu vou conseguir terminar esse livro. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus tem que ter um zelo, entende? E não é dizer que se você está com dificuldade de ler, não é para você parar, não é isso. Mas é que nós precisamos ter um zelo. Então, se eu não conseguir entender, beleza, eu vou ler, mas depois eu vou reler. Eu vou fechar minha Bíblia e falar, Senhor, me dê uma revelação dos céus para conseguir entender o que está acontecendo no mundo espiritual que me impede de ler. E eu vejo isso, porque se Deus ele é sobrenatural, quer dizer que essas escrituras, ela é o quê? Sobrenatural. Então, se as escrituras do Senhor são sobrenaturais, é possível entender de forma natural? Não. É possível compreender essas escrituras de forma natural? E a resposta é não. Não. Eu só consigo entender, compreender de forma sobrenatural. Eu só consigo compreender quando eu falo, Deus, me faça enxergar de uma forma sobrenatural. É preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso falar, Deus, por favor, me enche com teu Espírito Santo, para que eu leia essa palavra de uma forma sobrenatural. E se fosse suficiente que os discípulos tivessem apenas o conhecimento de Jesus, para que serviria o Espírito Santo ter descido lá em Atos 2? Não é verdade? E aí Jesus fala, olha, eis que eu envio uma promessa, e convém que eu suba para que o Consolador desça e vocês vão ficar aí. Vão permanecer todos os dias, até que sejam cheios. Até que vocês recebam essa visitação. Olha só, os discípulos eles já estavam há dias seguindo Jesus. Eles já conheciam absolutamente tudo, biblicamente falando.
E tinha muitas coisas que Jesus tinha que ficar explicando, porque o único que tinha uma resposta sobrenatural era Jesus. Os discípulos tinham natural, eles conseguiam receber, eles recebiam as revelações, mas era o quê? Natural. Eles não conseguiam ter a mesma compreensão que Jesus tinha. É por isso que o tempo todo Jesus estava ali, meu filho, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você quer destruir as pessoas, você quer... Pedro, calma, Pedro. E Pedro lá, mas Deus, calma, Pedro, vamos acalmar. Mas aí Jesus deixa uma última mensagem, uma última palavra, um último direcionamento. Olha, não é para sair. Não é para sair. Vocês têm que ficar esperando em Jerusalém até que ele venha. Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E aí, o que aconteceu? O sobrenatural. A verdade é que nós precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo para viver de forma correta. Nós precisamos viver esse poder, esse revestimento do Espírito Santo para pregar com poder e autoridade. Porque se eu buscar apenas as coisas naturais, eu posso ter elucidação? Posso falar muito bem? Posso conseguir todas as coisas naturais? Posso. Mas eu não vou conseguir tocar o coração de nenhum homem, de nenhuma mulher, porque tudo que eu tenho é apenas o natural. Agora, quando eu tenho o sobrenatural de Deus, gente, eu posso falar errado, mas se eu estiver falando daquele que me falou para falar, as pessoas serão tocadas. E é isso que a gente consegue ver na vida desses homens de Deus, porque eles não tinham as melhores palavras, eles falavam errado, né? Não tinha a concordância do português a melhor, não tinha. Mas eles tinham o que eles precisavam, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é uma necessidade para compreender as Escrituras. Então, as Escrituras, elas são importantes, sim, muito importantes. Mas nós precisamos compreendê-las de forma sobrenatural. E aí, a parte 3. Um Deus sobrenatural só pode ser conhecido sobrenaturalmente. E aí a gente vai ler mais um versículo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. E na tua luz vemos a luz. Salmos 36, 9. E em João 3 diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele continua em 1 Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 2,14, que diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E continuando, João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o último versículo desse tópico. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nós temos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, um Deus sobrenatural só pode ser conhecido sobrenaturalmente. Então, como eu conheço a Jesus? Como eu conheço a Deus? Eu preciso do sobrenatural, eu preciso de Deus. Por favor, me batiza com o teu Espírito para que eu possa discernir as coisas espirituais, as coisas que vão além, as coisas que eu leio nessa Bíblia eu não consigo ver, eu só consigo ver letras, mas se o Senhor me encher do teu Espírito, eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer. Então, é diferente quando a gente lê a palavra de Deus e discerne ela de uma forma sobrenatural. Um Deus sobrenatural só pode ser conhecido de forma sobrenatural. É por isso que existem tantos homens e mulheres que leem a Bíblia toda e falam que são ateus. É possível, você vai falar assim, não, Amanda, mas se alguém ler a Bíblia toda, com certeza ela vai conhecer a Deus e vai querer esse Deus. Não, não vai. Alguns casos acontece, glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo tocou ali, teve misericórdia daquela vida. Mas quantos homens leem a palavra de Deus por completo? 1, 2, 3, 4, e parece que fica mais ateu ainda. Por quê? Porque ele não discerniu o Deus sobrenatural, de forma sobrenatural. Tudo que ele leu pareceu o quê? Loucura. Tudo que ele leu pareceu loucura. Ele não conseguiu ter um discernimento sobrenatural de um Deus sobrenatural. Então, se eu quero conhecer um Deus que é sobrenatural, eu preciso viver no
sobrenatural. E quantas de nós estamos dispostas a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Porque estar disposta a viver o sobrenatural requer o quê? Requer viver renúncias. Requer viver em santidade. Requer viver uma busca mais intensa pelo Senhor. Uma busca que faz eu desligar minha Netflix, minha Prime, enfim, todos os streams que você imaginar aí, que faz você sair da rede social e fala, eu quero conhecer esse Deus sobrenatural. Faz com que a gente queira estar mais, sabe? Faz com que a gente desligue qualquer novela e fale, Deus, eu quero te conhecer mais, então por isso eu vou falar. E, gente, eu não estou entrando no mérito se é certo, se é errado, se é pecado, não estou entrando nesse mérito. Embora algumas coisas que a gente assiste com certeza é pecado, porque se vai contra a palavra de Deus, se não está agregando na minha vida, é pecado. Entende? É que nem, nossa, eu sou uma mulher cristã e eu vou lá e assisto um filme de terror. O que está acontecendo ali no filme de terror? Quantos filmes de terror estão sendo usados para uma legalidade dentro da sua casa, dentro da sua vida? Entende? O que o inimigo quer lançar com isso? Mas eu não estou falando sobre o que é pecado ou não. Eu estou falando sobre eu querer tanto a Deus que eu começo a abrir mão de coisas que nem são pecados, porque eu quero muito conhecer a Deus. E eu gosto de falar a seguinte questão, que a lei, ela me diz até onde eu posso ir. Mas a graça diz até onde eu posso abrir mão por causa de Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus. Quando alguém chega e fala, mas a gente vive na graça, Amanda, então bora viver na graça e fazer tudo. Eu falo, querido, a lei, ela fala o seguinte, que você pode viver até aqui, no limite. Sabe o limite? Quando o cara vive na lei, ele quer viver no limite. Mas quando o cara vive na graça, ele quer ir além, ele fala, Deus, eu estou abrindo mão de tudo por causa do Senhor. Eu estou abrindo mão até do que é correto, até do que não é pecado, porque eu quero conhecer muito, muito, muito ao Senhor. Eu quero viver algo extraordinário no Senhor. Então a gente começa a entender isso, a gente fala, uau, é isso que é viver no sobrenatural, é eu falar, Deus, eu abro mão de tudo, mas eu quero te conhecer mais. Vamos continuar. Um conhecimento sobrenatural de Deus produz uma experiência sobrenatural. João 8:19 diz assim, não me conheceis a mim nem ao meu Pai, se conheceis a mim também conhecereis o meu Pai. João 7:28 diz, aquele que me enviou é verdadeiro. E o João 8:54-55 diz, quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus, entretanto vós não tendes conhecido. Amém? Então, vamos lá, novamente. Um conhecimento sobrenatural de Deus produz uma experiência sobrenatural. Tem como eu conhecer a Deus de forma sobrenatural e viver uma vida natural? Não tem. Você fala assim, mas Amanda, eu não vejo um monte saindo de um lado e indo para o outro, eu acho que isso é sobrenatural. Mas quando a gente entende o sobrenatural, a gente entende que até no natural existe o sobrenatural de Deus. Sabe aquelas coisas assim, aqueles pensamentos assim, ai Deus, eu queria hoje comer um frango assado, aí vai lá, aparece um frango assado na sua frente. É uma coisa básica, né? Mas eu acho que é uma coisa sobrenatural de Deus, porque você pensou e Deus atendeu o seu pedido em pensamento. Quantas vezes você já não teve esse tipo de experiência com Deus? É sobrenatural. O problema é que às vezes a gente deixa o sobrenatural se tornar natural na nossa frente, porque a gente está tão acostumado. E às vezes a gente não tem a percepção de que, nossa, Deus, ele escuta até os meus pedidos mais superficiais. Aqueles pensamentos que às vezes você fala assim, aqueles pensamentos intrusivos, sabe? Nossa, eu queria um frango hoje. Nossa, Deus, estou com vontade de... E, gente, eu já tive esse tipo de experiência. De falar assim, nossa, eu estou com vontade de tomar um energético. Aí eu, nossa, um energético aqui na minha frente. Gente, é um Deus que atende. E não é lei da atratividade. Se você pensar, então vai chegar até você. O que eles chamam de atratividade, eu chamo de Deus. É Deus. É Deus que ele é zeloso nas pequenas coisas, sabe? Você fala, nossa, Deus, hoje eu queria tanto isso. E aí Deus vai lá, bam, é isso. Há um ano atrás, 2024, no início do ano, Deus começou a me fazer orar de forma intencional sobre uma perspectiva melhor de trabalho.
E eu orava sempre pelo meu marido. Eu falava, oh, Deus, abre as portas. E Deus abriu, e abriu, e abriu. E foi indo. E eu agora tenho que orar por mim, né? Porque eu já orei bastante por ele. E eu tinha mandado o currículo em outubro de 2023. E em janeiro, na última semana de janeiro de 2024, eu orei de forma intencional. Eu falei, Senhor, abre uma porta para mim assim, assim, assado. Eu falei o valor que eu queria da alimentação. Eu falei o valor que eu queria do salário. Eu falei as coisas que eu queria, tudo. Quando foi na quarta-feira, me ligaram uma proposta de trabalho. E aí eu falei, tá, mas qual é o valor? Aí falou, a gente não vai te falar, só se você chegar aqui. E eu fui. E quando eu fui para essa entrevista, eu descobri que não era uma entrevista convencional, que na verdade eles já estavam me chamando para contratar. E da forma que eu pedi, o Senhor tinha dado. O salário que eu pedi, na verdade foi além do que eu pedi. O salário que eu pedi, a alimentação que eu pedi, todas as coisas. Então, Deus sobrenatural é um Deus que nos gera experiências sobrenaturais. E você vive coisas sobrenaturais. Você fala, uau, Deus, olha que maravilha. E na sexta-feira eu estava lá na entrevista, que não era uma entrevista, já estava assinando. Quando foi na segunda, já estava assinando toda a documentação e já estava no outro local. Então é um Deus extraordinário. É um Deus que faz coisas extraordinárias. E no processo de tudo isso eu ainda falei assim, Deus, se for para quebrar a cara, se não for algo do Senhor, tira. E Deus não tirou. Ele abriu essa oportunidade. Eu fui para essa oportunidade. E foi um lugar que eu cresci bastante. Mas é eu entender que esse Deus, ele gera experiências sobrenaturais sobre a nossa vida. É entender que até nas coisas simples eu consigo enxergar o sobrenatural de Deus, porque ele está ali, ó, agindo. Sabe qual é o maior problema? É porque às vezes a gente quer tanto ver os prodígios e sinais, e a gente não vê acontecendo na nossa frente todos os prodígios e sinais. A misericórdia de Deus se renovando todos os dias sobre a nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sabe? É aquele pão de cada dia. Deus, muito obrigada. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse cuscuz com ovo, que é maravilhoso. Muito obrigada. Sabe? É agradecer, é ser grato pelas mínimas coisas. Então, um Deus sobrenatural, ele gera experiências sobrenaturais. Continuando. 5. A experiência sobrenatural do cristão é vista em sua atitude em relação a Deus. E vamos ler Isaías do 13 ao 14, que diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus subirei, acima das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi uma fala do diabo, Lúcifer. Porque ele queria ser o quê? Ele queria ser. Ele queria estar ali, ó. Deus, te rejeito, eu quero tua posição, o teu lugar. E olha que interessante, a experiência sobrenatural do cristão é vista em sua atitude em relação a Deus. E aí lá em 2 Pedro 1,4 diz assim, pelas quais nós são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Então, o que a gente aprende aqui? Que é uma atitude diferente quando eu entendo Deus, quando eu vivo para Deus. E deixa eu só voltar aqui. A experiência sobrenatural do cristão é vista em sua atitude em relação a Deus. Então tem como eu dizer, nossa, eu tive tudo isso, todas essas experiências que eu contei aqui com Deus, foi maravilhoso, mas a minha atitude é de ficar reclamando. A minha atitude é de ficar, nossa, Deus, porque tudo é assim comigo? Nossa, Deus, e... Não, a atitude do cristão ela é diferente. A atitude do cristão não visa querer o lugar de Deus, como Lúcifer queria. Não, eu quero ser servo do Senhor. Eu quero servir ao Senhor, porque o maior presente que Deus poderia nos dar foi morrer numa cruz por nós. Quando Jesus ele se entregou naquela cruz, ele morreu, ele deixou um recado claro de amor por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que mais eu poderia querer de Cristo, a não ser esse amor
tão perfeito que foi derramado ali naquela cruz. Então, quando a gente entende esse tipo de amor, a minha atitude para com Deus ela é diferente. Então, a experiência sobrenatural do cristão é vista em sua atitude em relação a Deus. Qual é o tipo de atitude que nós temos hoje em relação a Deus? Qual é o tipo de atitude que eu, Amanda, estou tendo em relação a Cristo? Nós precisamos ter atitudes que agradam o coração de Deus. Nós precisamos ter atitudes que exaltam o nome dele. Eu não preciso ser exaltada. Eu não preciso que as pessoas falem a meu respeito ou me agradem. Eu preciso que Cristo seja exaltado através da minha vida. Então, e eu vou te falar uma coisa, Cristo vai ser muitas vezes, ou quase sempre, exaltado nas nossas vidas, através de nós sermos esmagados. Quanto mais esmagados nós somos, quanto mais rejeitados nós somos, quanto mais perseguidos nós somos, mais Cristo ele é exaltado. Quanto mais perseguições nós sofremos, mais Cristo é exaltado. Então, Cristo ele vai ser exaltado todas as vezes que algo está nos esmagando. Todas as vezes que você sente que você está passando por um processo, uma dificuldade, lembre-se que Cristo está sendo exaltado na sua vida. Eu lembro que nem muito tempo atrás eu estava com um carrinho, um sonho de concluir a faculdade de Direito e puxando para cima e para baixo e vendendo chocolate. E eu ficava falando, Deus, até quando, Senhor? E tudo mais. E era sofrido, eu chegava muito cansada em casa, a minha mãe nem se fala, ela que ficava cansada mesmo, porque ficava quase que o dia inteiro para fazer os docinhos para que eu conseguisse, então eu ia para a faculdade, da faculdade eu chegava em casa, pegava os docinhos, ia vender na rua, e às vezes a gente sofria alguns tipos de assédios, e que é horrível, e eu ficava, Deus, até quando? Mas eu percebi que foi nos processos que o Senhor foi moldando o meu caráter. Eu percebi que o processo foi onde Deus foi glorificado. Ele foi glorificado, ele foi exaltado. A glória não é da Amanda, mas foi de Deus. Não foi a Amanda, não foi o esforço da mãe dela, mas foi Deus. Deus teve misericórdia da nossa vida. Deus nos deu sabedoria, nos deu entendimento para saber esperar o momento. Então, e logo depois que eu terminei a faculdade, eu consegui uma ótima oportunidade de trabalho, e da mesma forma que eu tinha pedido, aconteceu também na primeira oportunidade. Então, essas coisas eu posso ver Deus sendo glorificado em tudo. Mas deixa eu te falar, se Deus tomar tudo isso também, Ele ainda continua sendo glorificado através de cada momento que nós vivemos. É muito fácil glorificar a Deus nos momentos... Eu vou te falar que às vezes é mais fácil a gente ser fiel a Deus quando a gente não tem nada do que quando a gente tem tudo. Porque às vezes a gente chora e tal, murmura, mas às vezes a gente continua fiel, a gente continua buscando. E quando tem? Parece que a gente vai se acostumando tanto com as coisas que a gente para de olhar para o Criador. E não é isso que Deus quer, Ele quer ser glorificado, mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades e mesmo quando você tem tudo. Então é o saber que eu quero ser fiel ao Senhor, independente. Se eu tenho, se eu não tenho. Se eu estou sendo perseguido ou se eu não estou. Se as pessoas estão batendo palminho ou não estão, não importa. Eu quero que o Senhor seja glorificado. 6. A experiência sobrenatural do cristão é vista em sua entrega total a Deus, permitindo ser restaurado e reconciliado nele. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus. E em 2 Coríntios 8,5 diz: deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Não viviam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. E aí ele continua: como instrumentos de justiça. E aí ele vai continuando. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm sido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que nós louvamos ao teu nome. Isaías 26:13. E Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte e eu te busco ansiosamente. Então, repetindo, a experiência sobrenatural do cristão é vista em sua entrega total. Será que nós estamos nos entregando totalmente a Deus? Fica uma pergunta. O que é uma entrega total?
E eu vou te falar que quanto mais eu vou conhecendo da vida desses homens, sabe? Tanto os homens da Bíblia, como os homens que são considerados heróis da fé, como os homens que, enfim, que viveram coisas. Teve pessoas que entregaram muito mais para Deus, sabe? Eu já citei aqui, mas eu vou citar novamente, porque é algo que impactou a minha vida nos últimos dias. Eu estava lendo um livro de John Piper que falava sobre a vida de Adoniram Judson, falava sobre a vida também de... Eu estou esquecendo o nome dele agora, e era bem o que eu queria citar, mas enfim, ele fala sobre 3 grandes homens, mas desses 3 grandes homens, todos eles sofreram. Só que um que deixou a minha cabeça assim, meu Deus, o que aconteceu na vida desse homem? E foi bem o que eu não estou lembrando o nome. Ele foi para um lugar para pregar para índios não, para uma tribo, e essa tribo ela comia a carne de pessoas, eles eram canibais. E ao ir para esse lugar, ele abandonou tudo, ele abandonou o ministério. Imagina o pastor Valmir falando assim, eu vou abandonar todo esse ministério aqui, todas as igrejas que a gente conseguiu fundar até hoje, claro, Jesus Cristo através da vida dele, mas imagina ele abandonar tudo bem consolidado e falar, agora eu vou. Foi o que esse homem fez. Ele tinha algo bem consolidado, ele falou, eu vou. E no que ele foi, ele perdeu o bebê dele ali na viagem, e ele perdeu também depois, um tempo depois, a sua esposa, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa, e todo mundo incentivou ele a não ir, você está ficando louco, você vai ser comido por canibais. E ele falou assim, eu tenho certeza de uma coisa, seja por canibais, seja os vermes comendo o meu corpo ali, de todas as formas, você vai morrer, eu vou morrer, mas uma coisa eu sei, eu quero morrer de forma que glorifique o nome de Deus. Então, se os canibais forem me comer e eu glorificar o nome de Deus, então tudo bem sobre isso. E assim ele fez na vida dele, porque ele tinha esse entendimento, esse zelo, esse amor, ele fez uma entrega total. Então, será que é muito eu me entregar totalmente a Deus, a um Deus que se entregou totalmente a mim? Já parou para pensar nisso? Porque eu vou entregar tudo, não é para qualquer pessoa. Quantas pessoas entregam tudo ao cônjuge? Quantas mulheres, quantos homens entregam tudo a uma pessoa? Entrega tudo. E a pessoa não tem nenhum zelo de entregar na mesma proporção. Quantas pessoas se entregam totalmente a tantas coisas aqui no mundo mesmo, talvez aos filhos. Eu não sei o que tem hoje o seu coração, mas pode ser até pessoas. E será que eu estou disposto a ter esse mesmo tipo de entrega por Deus? Falar assim, Deus, eu quero me entregar totalmente ao Senhor, então faça o teu querer na minha vida. E sabe de uma coisa que eu tenho percebido? Que quanto mais a gente busca qualquer coisa, é quando Deus ele não vai fazer na sua vida. Quanto mais você está preso com seu coração ali, eu quero, Deus, não vou te dar. Aí quando você fala, Deus, eu não quero, eu só quero o Senhor. Aí, puf. Mas como assim, Deus? Eu falei que eu não queria, que eu só queria o Senhor. Aí Deus vai falar assim, é porque agora você entendeu que essas coisas não podem ter o seu coração. Você entendeu que essas coisas não podem te ter. Mas quando você entende que Deus ele te tem por completo, aí você, não, Deus, eu te quero por completo, é o meu desejo. Então, vamos continuar aqui. A experiência sobrenatural do cristão é vista pelo seu temor a Deus. E aí vamos ler alguns versículos. Um está em Salmos 33:8, que diz assim, temam ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Em Salmos 89:7 diz assim, Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e é temível sobre todos os que rodeiam. E Provérbios 9:10 vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente leu bastante Provérbios nesses dias, né, gente? E Romanos 3:18 diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E isso ele está se referindo aos ímpios. Em Jeremias 32:40 diz, porei o meu temor no coração para que nunca se apartem de mim. E em Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer ao mal. E continuando, Provérbios 16:6 diz assim,
Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar e contemplam os maus e os bons. E mais uma vez, só que agora em Salmos 86, 11, que diz assim: dispõe-me o coração para só temer ao teu nome. E aí, para finalizar os versículos desse tópico, no temor do Senhor perseverarás todos os dias. Provérbios 23, 17. Então, mais uma vez, a experiência sobrenatural do cristão é vista pelo temor a Deus. Como é que é? A experiência do cristão é vista pelo temor a Deus. Como eu posso viver o sobrenatural de Deus se eu não tenho temor àquele que é sobrenatural? Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer a Deus. E sabe, temor, ele vem lá do grego de phobos. Phobos, é bem assim, lá no grego é phobos. O que é phobos? Fobia. Fobia. Então é o tipo de temor que o Senhor está nos indicando a ter em relação a Ele. E eu quero te dizer que medo e temor não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tanto é que o próprio Deus fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o Senhor, Ele quer, sim, que nós tenhamos temor. Temor é você ter uma consciência de que você não quer pecar contra Deus. Temor é você ter uma consciência de que você quer ser fiel ao Senhor todos os dias. Temor é você enxergar que Deus, Ele é um Deus soberano, que Ele está acima, que Ele é poderoso, que Ele é dono de toda a terra. Temor também é saber que esse Deus de amor é um Deus de justiça também. O mesmo Deus que habita o amor, habita justiça, atributo de Deus. São atributos do Senhor. Deus, Ele é amor? É. Mas não pense que Deus, Ele é só amor, porque Ele também é justiça. E o mesmo Deus de amor é o quê? Fogo consumidor. Mas a gente vive num tempo onde as pessoas querem relativizar Deus, né? Ah, Deus é amor e good vibes, posso fazer tudo o que eu quero. Não há limite para essa geração, mas há limites. Há limites. O mesmo Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é fogo consumidor. Então nós precisamos temer a Deus. E eu estou falando tudo isso não é para você ter medo, mas é para que a gente tema ao Senhor, entendendo que Ele é um Deus soberano. Não quero que a gente enxergue Deus também como algo distante, porque Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. Você pode aconchegar no colo dEle e abraçar e falar, Deus, eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Por favor, Deus, toca no meu coração. Mas esse mesmo Deus eu preciso temer. Todas as vezes que o pecado ele vem tentando me levar, sai para lá, pecado, porque eu tenho um Deus e eu sou fiel a Ele. Então nós precisamos temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, qual é o princípio da sabedoria? Nós estudamos vários dias provérbios, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá. Tópico 8. A experiência sobrenatural do cristão é vista em sua obediência. Então, eu preciso temer ao Senhor para ser obediente. E agora, a experiência do sobrenatural do cristão é vista em sua obediência. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que a gente tem sido obediente a Ele? E obediente, queridos, eu estou indo muito além da esfera do que é pecado, do que não é, tá? É quando Deus fala, fulano, isso. Aí você, tá bom, Deus. Ah, mas não é pecado eu não ter que fazer tal coisa. Tá, mas se Deus falou para você fazer tal coisa, aí você está pecando, porque você está desobedecendo a Ele. Entende isso? Então, será que nós estamos atentas a ouvir ao Senhor? Será que a gente tem buscado ao Senhor com esse zelo de falar assim, Deus, eu quero ser obediente ao Senhor? E aí eu vou compartilhar alguns versículos. 1 João 3, 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Hebreus 8, 10 diz, na mente imprimirei as minhas leis, também sobre o meu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Em João 14, 23 diz, se alguém me ama, guardarás as minhas palavras, os meus mandamentos. Será que eu estou guardando a palavra do Senhor? 1 João 2, 3 diz, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, eu conheço a Deus quando eu o quê? Guardo os mandamentos. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22. Será que nós estamos tendo prazer na lei do Senhor? Será que essa lei é o que tem sido o nosso prazer dia e noite? Será que eu tenho me deleitado todos os dias dessa lei? Em Lucas 10, 27 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, será que o Deus me tem de todo o coração? Ou será que o meu coração está dividindo espaço ainda com outras coisas? E ainda, em Salmo 119, 35 diz, guia-me pela vereda do teu mandamento, pois nele me comprazo. E aí ele continua aqui em Salmos 25, 2. Deus meu, em ti eu confio, não seja eu envergonhado. E em Romanos 10, 17 diz, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode me fazer o homem. Então, voltando para o tema, a experiência sobrenatural do cristão é vista em sua obediência. Será que nós somos obedientes ao Senhor? Lá em Salmo 119 ainda diz também, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, como eu posso guardar os mandamentos do Senhor? É eu buscando me alimentar todos os dias desses mandamentos. Fala, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero viver uma vida agradável ao Senhor. Então, o sobrenatural do Senhor é obediência ao Senhor. Deus, eu estou te obedecendo. Nessas últimas semanas, 3 anos atrás, já tem 3 anos que Deus tem falado assim, Amanda, vai orar na igreja. Aí eu, isso é coisa da minha cabeça. Até parece, né? O diabo não vai mandar você orar na igreja. Não, mas, pra quê? Deus, eu oro aqui da minha casa, tá tudo certo. Amanda, vai orar na igreja. Mas Deus, eu já tô cansada, eu tenho tantos afazeres e isso e aquilo, não quero saber. Amanda, vai orar na igreja. E isso tem aumentado no meu coração dia após dia, dia após dia. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou orar na igreja, assim como o Senhor tem me ordenado. E isso é obediência. É a Amanda que quer orar na igreja? Não. Amanda quer... quando Deus te acorda assim, 3 horas da manhã, algo do nada assim, aí vem uma coisa assim, vai orar. Fala, tá repreendido, Satanás. Não tá repreendido, Satanás, não. Deus está te chamando para orar. Porque eu tenho certeza que o diabo ele não vai te chamar para orar. Tenho certeza. É verdade. O diabo ele não vai colocar você para orar. O diabo não vai te colocar para jejuar. O diabo não vai fazer com que você busque as coisas espirituais. Então, se tem algo te despertando a isso, é Deus falando, filho, levanta e vai orar. E a gente acorda na hora certa. É verdade. E isso é verdade. 3 horas. Então, nós precisamos compreender a voz de Deus e obedecer. Então, o sobrenatural de Deus consiste em o quê? Obediência. Obedecer a Deus. Quer viver o sobrenatural? Sejam obedientes. Amanda, seja obediente. Então, semana passada foi minha primeira terça-feira de oração e engraçado, né? Nunca sou chamada para nada numa terça-feira. Aí nessa terça-feira me chamaram para o aniversário. Eu falei, meu Deus do céu! E eu falei, eu vou orar. Eu vou orar. Eu cheguei no aniversário bem depois, mas eu dei prioridade à oração. E por um mover do Senhor também, meu marido ficou preso no trabalho, então até que ele chegou para me buscar, eu já tinha orado bastante, já tinha passado várias horas orando. E aí ele chegou e a gente foi no aniversário. Mas é isso, é eu obedecer a Deus. Falar, Deus, eu quero te obedecer. Mesmo que o meu corpo, a minha carne não quer. E a carne não quer. Não quer. A carne não quer. Mas eu quero obedecer ao Senhor. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E o que é o obedecer do que sacrificar? Porque às vezes a gente usa de forma errada. É que Deus ele prefere a sua obediência do que seu sacrifício.
Não adianta nada eu ficar lá fazendo sacrifícios e sacrifícios. Olha, Deus, tudo que eu estou fazendo, e daí você não está me obedecendo? Esses sacrifícios não são nada, nada. Então eu prefiro obedecer. A experiência sobrenatural do cristão é vista em sua confiança a Deus. Eu acho que até me confundi aqui, eu li alguns versículos, mas eu vou ler novamente. Salmos 25, 2 diz: Deus meu, em ti eu confio, não seja eu envergonhado. E a experiência sobrenatural do cristão é vista em sua confiança. Gente, é maravilhoso confiar em Deus quando as coisas estão indo bem. Difícil é confiar quando as coisas estão indo mal. Difícil é confiar quando eu não consigo entender nada do que está acontecendo. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E rapidamente, né, porque a gente já está um pouquinho atrasado, já estou vendo o povo se movendo ali, mas e nesse ano, né, nesse último ano, eu passei por uma depressão. Acho que a igreja inteira já sabe disso. Mas, sabe, confiar em Deus é saber que eu posso confiar em Deus até numa depressão. É saber que eu posso confiar em Deus até quando o meu coração não está confiável. É eu dizer assim, Deus, eu me rendo nesse momento de fragilidade. Eu sei que por mais que eu esteja assim tão triste, eu sei que o Senhor está comigo. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Então eu preciso confiar no Senhor. E confiar no Senhor é independente das circunstâncias. Se a sua vida está bem, amém, glória a Deus, confia no Senhor. Se a sua vida não está bem, amém, glória a Deus, continue confiando no Senhor. Então, é confiar no Senhor. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Vamos lá, para a gente finalizar aqui rapidinho. 10. A experiência sobrenatural do cristão é vista em seu prazer em Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Todas as minhas fontes são em ti. Salmos 87, 7. A minha porção é o Senhor. Lamentações 3, 24. Bom é estar junto a Deus. Salmos 73, 28. Então, o meu prazer está onde? Em Deus. Experiência sobrenatural é eu saber que o meu prazer está no Senhor. Então, estar totalmente satisfeito no Senhor, sabe? Deus, eu não preciso do trabalho, eu não preciso das oportunidades, eu não preciso de nada, eu preciso do Senhor, então eu estou totalmente satisfeita em Ti. Não vou poder prolongar porque eu preciso ainda finalizar aqui os 2 tópicos, mas vai dar certo. A experiência sobrenatural do cristão é vista em uma submissão maior às providências de Deus. E aí a gente tem aqui o versículo de Jó. Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Submissão maior às providências de Deus. E aí eu acho que faz até um nexo com aquela questão do confiar e de saber que mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, o Senhor está comigo. E para finalizar aqui, a experiência sobrenatural do cristão é vista em louvores à bondade de Deus. Então, Salmos 34, 1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, a experiência, mais uma vez, sobrenatural do cristão é vista em louvores e bondade a Deus. É o louvar a Deus, entendendo que Ele sempre, sempre, sempre está conosco. E que bendito seja o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Essa foi mais uma aula de Provérbios. Provérbios não, gente. Mais uma aula da EBD e contamos com vocês para a próxima. Tchau, tchau.